Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, este aprendizado que temos realizado sob o amparo dos mentores do nosso grupamento Camilo Chaves, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, possamos contar com a assistência, a inspiração e o amparo dos amigos que nos assessoram na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Nos permitimos, Senhor, nos situarmos espiritualmente no ambiente da casa, para que assim tenhamos aquele amparo, aquele respaldo, sempre importante, da espiritualidade amiga. E os apontamentos que nós aqui vamos analisar, repercutir, possam ser também de grande valia para nossos irmãos em estágio de aprendizagem e tratamento da fraternidade. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, Senhor, nos envolvam a todos. Muito bem, amigos. Aqueles que entraram agora, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Vamos, então, iniciar os nossos estudos. Boa tarde. Vamos iniciar o nosso estudo com a leitura. Hoje vou disponibilizar o texto. Estudaremos hoje o versículo 11, que eu vou projetar aí na tela. Todos estão vendo? Uhum. Muito bem. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 11 do Apocalipse, a partir do versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então, nós temos estudado aí o nosso Apocalipse, feito o nosso estudo, e dando continuidade, então, ao versículo 11, vamos, então, repetir o versículo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Nós já temos estudado semana passada. Júlio, você colocou para compartilhar? Coloquei para compartilhar, está na tela aí, não? É engraçado, não estou vendo, não. Então, espera aí. Para mim, Sim, não. eu tô vendo. Não, tá sim. Você está vendo? Ah, não, então é só para mim que não estou vendo. Vou repetir. Eu também estou vendo. Está aí, agora sim, estou. Ok, estou vendo. Obrigada. Mas para mim sumiu agora. Agora sou eu que não vejo. Não, está aí. Sumiu para mim. Aí é problema aí do equipamento seus, tá? Não, Júlio, para mim tem que estar aparecendo antes. Mas antes eu estava... Agora apareceu. Agora desapareceu. Agora eu estou vendo todos vocês.
imagem está projetada, gente. Eu sinto muito se alguém não vai ver, tá? Certo? Eu estou Está projetada ou não está? Não faz não. Está ou não está? Peraí, calma, está. Beleza. Eu estou vendo. Respira, beleza, Júlio. Júlio, tá beleza. Quando é mais longe, demora mais a chegar. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Então, semana passada nós já estudamos sobre os 3 dias e meio. Os 3 dias e meio, em termos históricos, estão contidos entre as datas de 610 a 1870. 610, quando foi criado o papado pelo imperador Focas, do Império Romano, e 1870, quando os papas se declararam infalíveis. Então, nós temos um período exato de 1260 anos, que representa a metade da escala centenária de Daniel, dos 7 dias. Estamos estudando em Gênesis os 7 dias da criação. É um ciclo centenário de evolução que se expressa de forma matemática em 7 etapas cíclicas, em que cada ciclo aí, como representado por uma circunferência que tem 360 graus, 7 vezes 360, 2.520. A metade de 2.520 é uma metade de 7. 3,5 dá 1.260. Metade da semana. Semana de 7 dias. A metade, 3 dias e meio, que correspondem a 1.260, ou 42 meses também. Nós veremos isso mais à frente nesse estudo, e já estudamos isso, inclusive, no estudo de sábado na FEAC. Então, por exemplo, falando desse período, Daniel vai dizer o seguinte, também já trouxemos aqui, vamos repetir. Desde o tempo em que, Daniel 12:11, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, a abominação desoladora, em termos sociais, o Império Romano Místico, mais especificamente o Papado, que é um absurdo em termos de cristianismo, porque os papas são considerados vigários gerais de Deus na Terra e infalíveis. Então, é uma abominação desoladora na visão de Daniel. Então, desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, porque com a entronização do Papa na Igreja Católica, ele passou a ter poderes de condenação e absolvição. E o contínuo sacrifício, que era a tônica dos cristãos, principalmente nos 3 primeiros séculos, contínuo sacrifício que representava os esforços por domar as inclinações más e operar a transformação moral, a partir do estabelecimento da Igreja, do cristianismo como religião oficial do Estado romano, e a assimilação pelo cristianismo organizado dos deuses romanos, substituídos pelos santos e representados por estátuas, e a criação de rituais, sacramentos e uma série de coisas para substituir a necessidade do sacrifício interior contínuo
pela transformação moral. Inclusive com a supressão da reencarnação. Então, desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, 610, e posta a abominação exaladora, haverá 1.290 dias. 1.290 mais 610, nós vamos bater nos anos de 1890, com a criação do movimento sionista, que buscava a criação de um Estado para os judeus. Esse movimento começou aí por volta de 1890 e teve o seu auge em 1900. Continua Daniel no versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.235 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Somando-se 1.335 dias aos 610 já abordado, nós vamos chegar ao ano de 1945. Foi o ano em que a Segunda Guerra Mundial terminou. Como consequência, o Estado judeu foi formado em 1948, após os horrores do Holocausto. Então, nós vemos que as profecias de Daniel são realmente matemáticas. E, nesse período aí, de 610 a 1870, de 1870, logo após 1870, quando Daniel vai dizer para nós, bem-aventurado o que chega e espera e chega até 1.335 dias, que é o ano de 1945, a partir de 1870 nós começamos a ter as complicações mais agudas na Terra, inclusive com o surgimento de um pensador um francês chamado Arthur de Gobineau, que escreveu uma obra chamada Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, de 1855, que é um dos primeiros trabalhos sobre eugenia e racismo publicados no século XIX, que deram embasamento teórico ao nazismo. E esse elemento, para vocês terem uma ideia, Arthur de Gobineau foi embaixador francês no Brasil. Certo? E aqui no Brasil ele falou uma pérola como essa aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Não conseguiu ver com bons olhos nenhum aspecto da sociedade brasileira, a não ser seus encontros com Dom Pedro II. Para ele, o Brasil não tinha futuro, país marcado pela presença de raças que julgava inferiores. A mistura racial daria origem a mestiços e pardos degenerados e estéreis. Esta característica teria selado a sorte do país. A degeneração levaria ao desaparecimento da população. Certo? Esse era o pensamento. Pensamento que fervescia no século XIX e que foi potencializado por Hitler e seus comandados, e o resultado nós sabemos qual foi. Então, por isso, bem-aventurado que espera e chega até 1945. Então, certo, amigos? Então, os 3 dias e meio tem uma conotação. Nós estudamos bastante, já falamos aqui e são equações que se interpenetram. Então, nós temos em 610 ou períodos históricos que se entrepenetram, entrecortam, porque os ciclos são rodas dentro de rodas. Então, nós temos, por exemplo, 610 a 1870, metade de uma semana, e nós temos também de 587 a.C.
com a invasão de Jerusalém, derrubada do templo pelos caldeus, liderados por Nabucodonosor, de 587 a.C. a 1933, o ano em que Hitler foi eleito chanceler alemão, nós temos exatos 2.520 anos. Certo, meus amigos? 2.520 anos. Um ciclo doloroso, especificamente para os judeus. Mas os judeus são um símbolo para todos nós que abrimos a mente para o conhecimento superior, de cunho espiritualizante, fundamentado na revelação judaico-cristã, tendo Jesus como o tipo mais perfeito, modelo e guia. Então, é o símbolo do sofrimento de todos nós que ingressamos nesse território extraordinário do conhecimento elevado, que vamos ser perseguidos. Perseguidos até que esteja consolidado em nossos corações a nova personalidade. E é por isso que Jesus, por exemplo, quando anuncia as bem-aventuranças que todos nós conhecemos, vejam que coisa interessante. Mateus capítulo 5, 3 a 9, nós temos 7 bem-aventuranças principais. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os que sofrem, bem-aventurados os pacificadores. São 7 bem-aventuranças principais, estabelecendo aí para nós um ciclo centenário de evolução. 7 dias para a formação do espírito puro. 7 dias para a formação do homem plenamente virtuoso, cuja base é a virtude da humildade. 7. As outras 2 bem-aventuranças que vêm na sequência, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que, quando vos injuriarem e perseguirem, são as bem-aventuranças das consequências para quem se transforma. A perseguição simbolizada nesses 2.520 anos aí que citados, da destruição do templo até o estabelecimento de Hitler, como símbolo das lutas que o homem novo vai empreender no campo social, no contato social, para ele se autoafirmar em termos de virtudes. Pergunto aos amigos se deu para entender, se ficou alguma dúvida. Nós estamos aqui tratando de um assunto da mais alta transcendência, conectando importantes apontamentos do texto bíblico para nós entendermos esse mecanismo pelo qual passamos, no qual estamos inseridos, a evolução. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo perseguidos por todos os absurdos que temos visto na sociedade e na mídia. Nós que já somos sensíveis ao sofrimento, aos desmandos, aos absurdos, à destruição do meio ambiente, inclusive, somos simbolicamente perseguidos por todos esses que ainda trabalham na contramão e nos propõem aí o sacrifício da renúncia, do perdão, da misericórdia e da compaixão.
para com eles. Ficou claro, meus amigos? E não é fácil. Alguém quer trazer algum comentário, alguma questão para avançarmos? Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Então, os 3 dias e meio, do ponto de vista social, é esse aí. Do ponto de vista individual, é o período da profecia. Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então, os 3 dias e meio é o período da profecia, em que, simbolicamente, nós vamos tirar a vitalidade do homem velho, simbolizado na derrubada do templo. Tirar a vitalidade, tirar a vida do homem velho. O nosso objetivo não é matar o homem velho. Mas ninguém mata o homem velho. Nós desestruturamos. Nós deixamos de dar vida ao homem velho. Mas a estrutura básica do homem velho, desenvolvida nos milênios, nos milhões e bilhões de anos da evolução, ela vai ser utilizada para a nova roupagem, a nova substância, a nova carne do homem novo, o renascimento, a ressurreição. E eu estou dizendo isso por causa de uma visão de Ezequiel, certo? Que eu vou ler aqui. Está anotado aí, ó, mais abaixo, Ezequiel 37, 1 a 6, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Vejam só. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O vale é o campo social, plano social, plano da humanidade. Cheio de ossos, porque simboliza a secura dos corações, a indiferença dos corações, a indiferença moral. Lázaro vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual e o vício a indiferença moral. Inclusive, a atividade intelectual servindo para enganar, distorcer, mentir sobre certos acontecimentos aí, como temos visto no Brasil particularmente. Infelizmente. O Brasil, que em tese, está destinado, em tese, tá? Para ser a pátria do Evangelho, infelizmente está muito longe disso. E quem não concorda precisa realmente, rapidamente, trocar seus óculos, porque está vendo o mundo com óculos cor-de-rosa. Não está vendo a realidade. Certo? Então, a gente precisa passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso. As balizas para a pátria do Evangelho estão muito bem definidas no Livro dos Espíritos. Eu já repeti aqui várias vezes. Questão 806, questão 930, questão 685A, questão 793, questão 918. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. São as balizas da pátria para que o Brasil seja a pátria do Evangelho. Enquanto essas balizas não estiverem fincadas no terreno, é um projeto que, pelo andar da carruagem, vai demorar muito. Mas não pode demorar no nosso coração.
Nós é que não podemos demorar a tomar posse da Canaã prometida no reino interior. Então, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão do Senhor e o Senhor que leva em espírito é a consciência desperta, a consciência iluminada, que vai promover a visão dos desafios, das dificuldades, dos problemas a serem solucionados. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, corações endurecidos, os corações inoperantes. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me dizes, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Temos então aí a visão. E pode ser a visão da sociedade indiferente ao amor, no plano terreno, e que precisamos identificar para podermos colaborar para que essa sociedade avance. Podemos também aqui fazer referência aos desencarnados em situação difícil no mundo espiritual, que sabemos contar, que sabemos que são números na casa dos bilhões, certo? Então, esses elementos, no fundo, todos indiferentes ao amor, trazem uma estrutura ressecada, precisando de nova substância viva. Então, nós temos o símbolo, por um lado, da reencarnação, em que os espíritos que estão desencarnados em situação difícil retornarão à existência, terão coração, carne, nervos e peles novos. Do ponto de vista mais profundo da renovação moral, todos nós que vencemos o homem velho, em tese nós vamos, tirando a vida do homem velho, é preciso substituir a carne anterior, a substância anterior, por uma nova substância. Por isso está dito aí, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porei em vós o Espírito e vivereis. E aqui no versículo 26, do capítulo 36, Ezequiel, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vocês querem saber que carne que é essa que nós vamos colocar aí, meus amigos? Quem quer saber aí? Qual é a carne que nós vamos colocar nesses ossos ressequidos, da nova personalidade? Quem é que sabe? João 6, anotem aí. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo,
E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E agora, meus amigos? Hein? Como é que fica? Essa carne aí é a substância viva que Jesus exemplifica para nós, seus exemplos, atitudes, palavras e ações que são sua carne e o seu sangue, porque ele os reflete natural e automaticamente, porque resulta do esforço evolutivo que ele já realizou anteriormente. Tem uma ideia? Aí a igreja criou uma série de rituais para simbolizar a carne e o sangue de Jesus. E ninguém entende nada. É a transubstanciação do pão. Usando um termo aí que a minha amiga Maria Flor gosta muito. Eu vou dar de substância. Jesus é o modelo e guia. Então, eu vou dar substância aos exemplos, vivendo, gerando um automatismo. Então, é por isso que nós estamos trabalhando esse tema aí do 3 dias e meio. Os 3 dias e meio aí, no nosso caso, primeira parte que é a profecia. Em parte conhecemos, profetizamos, esvaziamos a estrutura, matamos o homem velho de inanição. E na segunda etapa, que é onde vamos conhecer, é a vivência, que vai criar nova carne, nova vida, nova substância, sentimentos novos, saneando o homem interior. Tá certo, meus amigos? Ficou claro? O espírito de vida vindo de Deus. Então é importante sabermos de onde vêm as ideias que nós adotamos. Se as ideias que adotamos, elas vêm de Deus efetivamente. Porque a dificuldade é que Deus não exerce ação direta na matéria. Então, o que vem de Deus vem indiretamente por meio dos seus reveladores legítimos. Então nós precisamos saber quais são os reveladores legítimos de Deus. Para nós é fácil, que o parâmetro é Jesus. São os que mais se aproximam de Jesus em termos de exemplo. São os legítimos. Então, Jesus é o parâmetro. A linha de corte para sabermos se alguém vem de Deus ou vem de si mesmo. Porque Jesus vai dizer assim: eu não vim de mim mesmo. Ou seja, eu não estou falando do meu ego. Não estou veiculando minhas próprias ideias. Eu venho de Deus. E os sinais que identificam se alguém vem de Deus estão muito bem didaticamente explicados na questão 918 do Livro dos Espíritos. Depois vocês vão lá para ver quais são os sinais que definem que alguém vem da parte de Deus. O Espírito de vida vindo de Deus entrou neles a mensagem, a filosofia, a ideia. Foram aceitas as ideias, filosofia, foram aceitas, entrou.
Primeiro movimento. Entrou. Depois é preciso dar vida. Dar vida a essas ideias, que é a vivência. Puseram-se sobre os seus pés, então elevaram-se, colocaram-se de pé, ou seja, consciência desperta, consciência clara, identidade plena com conceitos, cortando arrependimentos e culpas, entrando na busca pela vivência, os esforços, o crescimento ou o soerguimento depois da fermentação das ideias, no plano interior, pusemos-nos de pés. Agora, para que a nossa elevação e a permanência ereta seja conquistada definitivamente, é preciso sacudir a poeira dos pés, que são os melindres, os ressentimentos, as mágoas, a vaidade, a cobiça, as imperfeições. E caiu grande temor sobre todos os que o viram. Então nós temos aí, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre seus pés, aqueles que estavam vendo, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então nós estamos aí trabalhando 2 aspectos depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. São 2 aspectos. No plano filosófico, nós estamos dando vida às 2 testemunhas que foram perifericamente mortas, certo? Você recorda? Jesus. E os corpos ficaram ali insepultos e eles não deixavam que fossem sepultados. Lembra-se disso? Mas os corpos estavam ali mortos, ou seja, não estavam ainda vivos na intimidade. Não estavam ainda vivos na intimidade. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Não estavam ainda vivos na intimidade, certo? Então, agora, as 2 testemunhas vão estar de pé, Moisés e Jesus, vão estar de pé, de fato, quando cada um de nós soerguer-se, manter-se de pé na nova personalidade. Então, nós estamos dando vida a esses 2. Refletindo-os na sociedade, simbolicamente. Ficou claro aí? E caiu grande temor sobre os que os viram. Os que estavam observando todo esse movimento, aí no átrio do templo, vocês lembram que estudamos aí o átrio do templo? Os que estão aí à nossa órbita observando, ficaram com medo e foram atormentados pela visão. Pela visão, por quê? Essa visão impõe-lhes também desafios para a vivência. Essa visão desafia a sua intimidade, abala as suas estruturas, mexe com sentimentos. Aí nós vamos ter aqueles 2 movimentos, dos elementos que vão refutar, que vão condenar, que não concordam com o que foi feito com Jesus, pelos próprios que conheciam a lei, e o movimento de admiração, de aproximação, buscando bênçãos, benefícios. Então, esses que, tanto os que condenam, que não entendem, quanto os que buscam, meus amigos, eles representam a perseguição por causa da justiça, em sequência, como consequência, as bem-aventuranças. Lembra das bem-aventuranças que eu citei aqui? E depois do trabalho de transformação moral, de soerguimento moral, de dar vida às bem-aventuranças, aquelas 7 principais, o que se segue é o movimento da perseguição,
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Seremos nós. E seremos perseguidos pelos que estão observando por causa da justiça. Agora, aqui tem um elemento interessante. Por causa da justiça divina. E a justiça divina, meus amigos, ao contrário do que muito religioso pensa, a justiça divina é a misericórdia. Certo? A misericórdia é a mais alta expressão da justiça, ou é a justiça plena de Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Não é isso que aprendemos no Velho Testamento? Então, depois, à medida que o trabalho vai sendo consolidado, depois teremos que dar o testemunho. O testemunho virá quando sofremos perseguições na sociedade, quando formos injuriados. Essa é a perseguição, porque nós vamos precisar demonstrar para esses a excelência das virtudes. De acordo? Dúvidas aí? Ou podemos avançar para o versículo 12? Ninguém quer fazer comentários? Versículo 12. Apocalipse, versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Todo mundo está vendo o versículo 12 aí? Eu estou subindo a tela, estão vendo? Sim ou não? Estou vendo. Ok, Júlio. Ok, então. Estou vendo. Muito bem. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia. A grande voz do céu que nós ouvimos hoje é a doutrina espírita, que vem das esferas superiores, através das vozes do céu. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Prefácio. Diz assim no prefácio: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. São os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Lá é prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouvir uma grande voz do céu. Todos nós que estamos matriculados na escola espírita, temos ouvido essa grande voz do céu e no cotidiano clama na nossa intimidade. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. Mas não basta ouvir a voz, não, meus amigos. Não basta ouvir a voz do Bezerra de Menezes, do Emmanuel. Não basta, é preciso subir. Subir cá, ou seja, subir para o plano de onde essas vozes vieram, que é o esforço pela elevação, o sorregimento pleno, sair da horizontal, que é o vale dos ossos ressequidos, em que predomina o egoísmo, maior chaga da civilização, que gera o materialismo, cujo contributo do Espiritismo, na questão 799, é a destruição do materialismo. É a mudança do íntimo, né, Júlio? Para destruir o materialismo, eu preciso atacar a causa geradora do materialismo, que é o egoísmo. Causa de todos os males da sociedade, está lá na questão 913.
Então, para nós destruirmos o sistema que vem destruindo o meio ambiente, é preciso diminuir a minha ganância ou a minha ânsia irrefreada pelo ter e buscar o ser. Nós estamos falando aqui, meus amigos, de derrotar na nossa intimidade uma estrutura milenar que na qual estamos viciados, em que nós buscamos a alegria e a felicidade nas coisas materiais, no apego, mantendo apego. Podemos ter bem material? Podemos. Mas nós temos que ter cuidado com o supérfluo. A velha questão do necessário e do supérfluo. Que a doutrina espírita, com muita eloquência e propriedade, fala para nós. E é o grande desafio. Porque a busca pelo supérfluo, pelas sofisticações, promove a pressão sobre o meio ambiente, consequentemente a sua destruição. E depois eu quero ver quem é que vai viver num meio ambiente sem natureza. Quero ver quem vai viver no ecossistema todo ele destruído pela nossa sanha egoística, predatória. Nós aqui não estamos falando de coisa simples, não, meus amigos. Coisa difícil. Subir cá. Subida. Porque nós não vamos, meus amigos, esqueçam, nós não seremos levados por Jesus nem pelos anjos. O princípio espírita não é o da heteronomia que foi implantado pelo Império Romano Místico e até certo ponto repetido no movimento espírita até o dia de hoje. Não, o sistema é o da autonomia, desenvolvimento próprio, capacidade de autoiluminação, autocrescimento. E subiram ao céu em uma nuvem. Então, essa nuvem aí, os anseios, os novos desejos, as novas aspirações e a nova vibração, consequência da alteração de um estado de espírito. E os seus inimigos os viram. Os nossos inimigos no plano interno são os conceitos antigos, nossas resistências à vivência plena do cristianismo. A resistência filosófica aos preceitos espíritas, todas as vezes que nós nos deparamos com algum que é desafiador, e nós então tentamos adaptar de acordo com o nosso interesse pessoal. Aí nós vamos promovendo as adulterações, e as adulterações vão sendo enxertadas na videira divina, como diz Emmanuel, como um cacto infernal, propondo dificuldades e desafios. E os inimigos, meus amigos, meus caros amigos, os inimigos do passado, nossos antigos comparsas, adversários de milênios, como temos visto na nossa reunião vibracional, que surgem no movimento perfeitamente natural, certo? E vão observar a nova personalidade.
pelo menos os novos lampejos da nova personalidade, porque a mudança demora. Então, quando nós vemos os irmãos do passado vindo às nossas reuniões, ninguém se assuste, é um movimento natural, perfeitamente compreensível. Ninguém se assuste, ninguém tenha medo. Certo? Há quem pense que nós não devemos estudar o passado, que é para não atrair os espíritos do passado. Isso é conversa fiada. Conversa fiada de quem não entende o mecanismo, viu? Nós vamos lidar com os inimigos mais cedo ou mais tarde, meus amigos. Seja na mesa mediúnica, se não for, vai ser na reencarnação, como esposa, esposo, sogra, sogro, filho, filha, colega de trabalho e por aí vai. A reunião mediúnica nos possibilita um encontro prévio, antecipado, em que nós temos a chance de pedir perdão, pedir desculpas, sanear o quadro. De acordo? Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. São os impactos de fora para dentro. Nós encontramos um pensamento muito interessante de Allan Kardec na Gênese. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as entranhas da humanidade. Os terremotos internos, os abalos. Muitos estão tendo abalos impactantes de fora para dentro. Felizes de nós que nos deixamos abalar pelas ideias. E nós mesmos vamos promovendo o movimento das placas tectônicas interiores pela renovação individual, sem esperar catástrofes, abalos familiares. Porque aquele, por exemplo, que se deixa retardar, atrasar na apreensão do conhecimento espírita profundo, de raiz, ele pode se desestruturar com a desencarnação de um ente querido, por exemplo. Algum de nós aqui sabe que hora vai desencarnar ou o ente querido vai desencarnar? Então, o movimento preventivo é a entrega ao espiritismo, à vivência, como saneamento prévio. Naquela mesma hora, houve grande terremoto, promovido de fora para dentro, expiações, provas, que chegam pelos acontecimentos, pelas situações, pelas circunstâncias e pessoas que são o conjunto que representa a perseguição por causa da justiça. Para que o nosso testemunho seja efetivo. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Olha que interessante. A 10ª parte nos remete ao dízimo, que é aquela contribuição de 10%, meus amigos. Em termos espirituais profundos, nós podemos dizer que em cada existência, de um modo geral, nós lidamos com 10% das nossas complicações, meus amigos. Tá?
10% que é para sanear 90%. No Império Romano, nas legiões romanas, havia um sistema chamado de dizimação, que vem da palavra dízimo, dizimar. Numa interpretação livre, dizimar seria reduzir a 10ª parte. Então, quando havia uma insubordinação na legião romana, uma rebeldia, então os generais escolhiam 10 legionários. Quando não havia o anúncio de quem eram os rebelados, pegavam lá um grupo e a cada 10 escolhiam um. E os outros 9, infelizmente, executavam esse um com pancadas, açoites. Chamava-se dizimação. Então, o símbolo para nós nós vamos espancar, simbolicamente, o homem velho. Espancar como sendo aquele movimento de conter, empenhar pela transformação moral. Nessa 10ª parte, certo? Tudo tem um símbolo. Então, não foi por acaso que os generais romanos estabeleceram esse sistema aí. Tem uma fundamentação, até aí tem uma fundamentação espiritual. Caiu a 10ª parte, certo? E no terremoto foram mortos 7.000 homens, olha o 7 aí, ó. Ou seja, o terremoto transformou um grande número de pessoas para o bem. Para o bem. Mortos homens velhos. Um grupamento enorme foi morto. E homens velhos, tá, gente? E os demais ficaram muito atemorizados, os que estavam observando. E deram glórias ao Deus do céu por não terem sido atingidos. Então, o que acontece conosco quando nós vemos uma tragédia e nós, assim, puxa vida, hein? Ainda bem que não é conosco, hein? Não é verdade? Então, esses que ficaram atemorizados são aqueles que seus conceitos e concepções são colocados em dúvida. Mas eles têm medo da mudança. Então, eles ficam de longe, observando. São os que Kardec vai dizer que vão ser arrastados pela marcha do progresso. Vão ser arrastados, ou no bom sentido, ou no sentido complexo, que é até o degredo, o banimento. Agora, o temor, por outro lado, gera a fé. O temor gera a fé. A fé surgiu na humanidade graças ao temor. O medo do fogo, o medo do raio, o medo do trovão, gerou a fé em algo superior que mandava o fogo, mandava o raio aqui para baixo. Então, o temor gerou a fé. Agora, nós estamos hoje estudando Espiritismo. O movimento que nós vamos empreender é o da fé que destrói o temor. Porque espírita com medo de vivenciar a doutrina ou de medo de morrer é um contrassenso e precisa logo rever os seus conceitos. Senão desencarna e fica em dificuldade no mundo espiritual, dando trabalho, não só para os amigos espirituais, como para os familiares, que eles vão passar até o obsidiar. Então, o medo gerou a fé, e hoje a nossa fé tem o objetivo de desativar o medo. E Jesus nos ilumine.